Lucas 24 horas de hoje você vai conhecer o Centro de Hemodinâmica do São Lucas Hospital Center. No estúdio, o Dr. Eduardo De Davi e o Dr. Roberto Frediani explicam quais são os procedimentos realizados no setor e os tratamentos oferecidos aos pacientes nas áreas endovascular e da cardiologia intervencionista. Ainda na edição de hoje, vamos falar sobre um tema que preocupa muitos pais, o ronco infantil. Para esclarecer as dúvidas, o Dr. Rodrigo Sakata, médico otorrinolaringologista pediátrico, vai explicar quais são as causas e tratamentos. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá! Está começando mais um São Lucas 24 horas. E no programa de hoje você vai conhecer o Centro de Hemodinâmica do São Lucas Hospital Center e o trabalho desenvolvido pelos médicos e profissionais do setor. Confira agora o material feito pela nossa equipe. A inovação e a tecnologia fazem parte das áreas cardiológica e vascular do São Lucas Hospital Center, instituição que representa a vanguarda regional nos segmentos. A hemodinâmica tem como finalidade realizar exames, diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de procedimentos minimamente invasivos relacionados às áreas de cardiologia intervencionista, neurologia e endovascular, tendo como finalidade garantir uma maior qualidade de intervenção rápida e segura ao paciente. E para explicar melhor sobre o Centro de Hemodinâmica, gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo De Davi, cirurgião vascular do São Lucas Hospital Center e do Estúdio Médico Vascular. E agradecer também a presença do Dr. Roberto Frediani, que é cardiologista intervencionista e que atua no Centro de Hemodinâmica. Sejam bem-vindos, doutores! Para começar a nossa conversa, Dr. Eduardo, eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais sobre o que é o Centro de Hemodinâmica do São Lucas. Bom, o Centro de Hemodinâmica é o local onde a gente faz os cateterismos, né, como as pessoas conhecem, né, onde a gente usa uma máquina de raio-x e a gente vai navegar por dentro dos vasos sanguíneos, entre outras coisas, né, mas principalmente a gente vai navegar pelos vasos sanguíneos do corpo do indivíduo, vaso do coração, vaso dos membros, dos rins, usando para isso a ajuda de um meio de contraste que a gente injeta, né, para tornar o vaso aparente para o raio-x. É mais ou menos isso. Isso é o que se faz numa hemodinâmica, né? Certo. Doutor Roberto, recentemente, então, o Centro de Hemodinâmica recebeu uma nova reestruturação. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre a chegada desse novo grupo no Centro de Hemodinâmica? Obrigado pela pergunta, Gabriele. O grupo foi contratado pelo São Lucas Hospital Center há 4 meses, né? As negociações se iniciaram no ano passado e uma das ideias da nossa vinda para cá foi trazer um pouco da expertise que temos nos centros em que atuamos em São Paulo, no sentido de procedimentos inovadores, no sentido de implementação de processos de qualidade, né, com uso de indicadores para absolutamente tudo que é feito, e aproveitando também a expansão do setor, que inaugura nos próximos meses a segunda máquina. Então, acreditamos que isso agregará muito valor à instituição e possibilitará a realização de procedimentos ainda mais complexos e em número cada vez maior. O doutor agora falou sobre inovação. Eu gostaria que o doutor Eduardo complementasse a fala e explicasse o que é que está chegando de novo nas áreas dos doutores e também quais são os benefícios que vai trazer para os pacientes e para a região como um todo. É legal dizer que, assim, eu me orgulho muito de falar isso, que na nossa especialidade, eu acredito que na cardiologia seja muito parecido, mas na cirurgia vascular, a gente faz tudo aqui em Cascavel. Isso é muito legal. A gente não precisa, quando as pessoas nos procuram, a gente não precisa dizer assim, olha, você tem que sair daqui, você tem que ir lá para Curitiba, que tem um centro de referência, você tem que ir para São Paulo, não precisa. A gente tem já, nesse momento, uma estrutura perfeita para fazer isso. Mas está melhorando ainda mais, né? Então, o São Lucas agora adquiriu uma nova máquina de hemodinâmica, uma segunda máquina, e a gente está estruturando uma sala mais dedicada para procedimentos que a gente chama de procedimentos híbridos, que são procedimentos que misturam o cateterismo com a cirurgia com corte, que são procedimentos relativamente frequentes na cirurgia vascular, menos frequentes na cardio, e mais frequentes na nossa especialidade. Então vai melhorar ainda mais, a gente vai ter assim mais conforto para trabalhar, mais segurança para o paciente, menos tempo na execução dos procedimentos
eu tenho certeza que vai ser um salto de qualidade muito grande. Sempre em busca de inovação, sempre em busca do que é melhor para o paciente, né, doutores? O doutor comentou agora sobre o cateterismo, mas ele é o único procedimento realizado na hemodinâmica ou tem outros procedimentos? E qual que é o grau de complexidade desse procedimento, doutor? Tudo que puder ser feito com auxílio de raio-x, para a gente enxergar, é feito. Por exemplo, o pessoal da endoscopia, ali da gastroclínica, que trabalha aqui, usa bastante o setor de hemodinâmica para fazer endoscopias e avaliar a via biliar dentro do fígado. É um exame chamado colangiopancreatografia retrógrada, é feito na sala de hemodinâmica, com uso do contraste. O pessoal da radiologia intervencionista usa o raio-x para fazer punções. Por exemplo, o paciente tem um tumor no fígado e precisa tirar um pedacinho daquele fragmento do tumor para analisar, para saber que tipo de tumor é. O pessoal da radiologia vai lá, às vezes a gente da vascular ajuda nisso, funciona com uma agulha por fora, vai lá no tumor, tira um pedacinho e manda, entende? Então, na verdade, a gente usa a tecnologia do raio-x para um montão de coisas. A neurologia também, para navegar nos vasos dentro do cérebro, para tratar aneurismas dentro do cérebro, entende? Então, é um universo bem grande de aplicações para esse setor. Bem amplo, né? O doutor poderia explicar, então, dentro da cardiologia intervencionista também esses benefícios e quais são os procedimentos, doutor? Aproveitando o gancho do Dr. Eduardo, dentro da cardiologia, o cateterismo e a angioplastia das artérias do coração, chamadas artérias coronárias, são o nosso dia a dia, né? São os procedimentos em número que representam a maioridade. Porém, a cardiologia intervencionista faz diversos outros procedimentos, como a troca de válvula aórtica, reparo da válvula mitral, o fechamento de furinhos, que a gente chama de shunts, dentro do coração ou intracardíacos, né? Então, hoje já tem diversos procedimentos, há um portfólio muito vasto do que é possível fazer dentro de um laboratório de hemodinâmica, dentro de um centro de cateterismo. E como o Dr. Eduardo bem disse, diversas equipes podem atuar naquele ambiente, né? Não só a cirurgia vascular e a cardiologia intervencionista, mas a neurologia, a equipe de gastro e tantas outras aí da radiologia intervencionista podem abordar de várias formas o paciente. Dentro da cardio, os grandes procedimentos são os procedimentos coronarianos, que remetem às artérias do coração, e os procedimentos estruturais, que remontam às outras estruturas do coração. Certo, o doutor acabou de explicar então um pouco mais sobre os procedimentos e eu gostaria que o doutor explicasse também sobre essas doenças que são tratadas com o uso desses procedimentos. O doutor poderia explicar melhor? Sim. O cateterismo cardíaco ele surgiu para tentar ajudar aquela que é a doença que há décadas é a que mais mata no mundo, que é a doença coronariana aterosclerótica. O que é isso? Traduzindo para o leigo que está nos ouvindo. Dentro das artérias crescem placas de gordura que vão entupindo, obliterando aí a luz, né? Ou seja, dentro da artéria, e em algum momento ela faz uma obliteração, né? Um entupimento por completo e gera um infarto. Então existem dois tipos de doença coronariana, a aguda, que é o infarto, e a crônica, que é essa que a placa de gordura vai crescendo, entupindo o vaso, e aí pode gerar sintomas como angina, que é a dor no peito, pode aparecer em exames que são realizados ou no consultório como teste ergométrico ou em ambiente de radiologia, que é a ressonância, tomografia, cintilografia e tantos outros. Então, essa doença é a mais comum, né, e é a que mais mata no mundo. E o cateterismo veio para fazer o diagnóstico dessa doença, e a angioplastia, que é o momento em que a gente implanta o stent e reestabelece a luz verdadeira do vaso, ou seja, ele sai de 80%, 70%, 90% de entupimento para menos de 5% e reestabelece o fluxo normal do coração. Então, ele veio muito nesse sentido. E são cirurgias, quando se trata de saúde, tudo tem que ter muito cuidado, né, doutores? Qual é o grau de complexidade desse tipo de procedimento e que é realizado no São Lucas? Olha, só para vocês terem uma ideia, o Dr. Eduardo pode falar melhor da parte da cirurgia vascular, mas formar um hemodinamicista leva muito tempo, né? São 6 anos de faculdade, 6 anos de formação, sendo 2 de clínica médica, 2 de cardiologia, 2 de hemodinâmica e cateterismo cardíaco. Então, os hemodinamicistas são profissionais ultra especializados e que estão habituados a fazer procedimentos de altíssima complexidade, usando materiais de última tecnologia, que vão literalmente navegar por um furinho do tamanho da ponta de uma caneta, que é o que a gente vai ver na pele depois de um procedimento. E
isso às vezes cria algumas dúvidas, fala, nossa, mas é um procedimento tão simples, é um furinho. Não, ele não é nada simples. Aqui é um furinho, mas por dentro é algo super complexo que é feito e isso traz aí cuidados que muitas vezes ficam deixados de lado. Com certeza. O doutor poderia explicar um pouco mais também dentro da área vascular quais são as doenças que são mais tratadas aqui no Centro de Hemodinâmica? Então, vascular é complicado, eu costumo dizer assim, ó, a gente só não tem vaso sanguíneo nas unhas e no cabelo, no resto tem. Então, para eu te dizer tudo que a gente pode fazer dentro da hemodinâmica, eu tenho que começar assim, ó, de cima para baixo, começando com o cérebro, como eu falei, o tratamento dos aneurismas cerebrais, o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico, as carótidas, que são vasos que levam sangue para o cérebro e que, quando acometidas pelas placas que o Dr. Roberto acabou de falar, podem ser um fator de risco para AVC, a gente trata. A aorta, que é o vaso principal, que sai do coração e distribui sangue para todo o nosso corpo. Então, a aorta, a gente trata aneurismas de aorta, a gente trata placas na aorta. As artérias dos membros superiores e inferiores, né? A aterosclerose, que o Dr. Roberto falou, ela é muito acentuada pelo hábito de fumar, né? Então, os tabagistas, por exemplo, acabam muitas vezes desenvolvendo doenças obstrutivas, principalmente nos membros inferiores, né, que dificultam a caminhada. Então, a gente trabalha desentupindo artérias, a gente trabalha tratando aneurismas arteriais, a gente trabalha fechando problemas como malformações vasculares, a gente trabalha recanalizando veias, que é outro tipo de vaso, nos casos de trombose venosa profunda, a gente trabalha desentupindo artérias pulmonares, nos casos de embolia pulmonar, né, um problema super sério, grave. Ou seja, tem um montão de coisa que a gente pode fazer, sabe? Bem amplo. É bem amplo, E é legal, assim, fazendo um adendo, hoje está muito em voga, tem muita propaganda envolvendo a cirurgia robótica, né? O Hospital São Lucas é o hospital que tem o primeiro robô aqui de toda a região para fazer isso. E as pessoas me perguntam, escuta, você não vai aprender a fazer cirurgia robótica na cirurgia vascular? Deve me perguntar para o Dr. Roberto também. Eu digo, gente, isso a gente já faz há muito tempo, porque qual é a ideia da cirurgia robótica? É você fazer uma cirurgia de forma minimamente invasiva, sem cortar, sem abrir a barriga e tal. A gente já faz isso há muito tempo na vascular, pelos furinhos que o Dr. Roberto falou. Então, na verdade, as nossas especialidades, a cirurgia vascular, a cardiologia intervencionista, elas já deram esse passo há muitos anos atrás, com o desenvolvimento das técnicas endovasculares. E por isso que o robô não acha espaço na nossa especialidade, entendeu? A gente não aprende robô, não sabe operar com robô. A gente opera pelos furinhos, né? E os benefícios para os pacientes são muito maiores, né, doutor? Porque, como o doutor disse, é um procedimento que ele é invasivo, mas de certa forma também o pós-procedimento é mais tranquilo nesse sentido. Eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais do preparo do paciente para a realização desse procedimento vascular e também o pós-procedimento, se ele tem um acompanhamento, o que é necessário. Veja só, não tem como a gente botar tudo num único grupo, criar uma imagem, assim, porque tudo depende do que vai ser feito. Mas eu acho que o Dr. Roberto pode falar melhor disso, no que isso trouxe de avanço, num procedimento específico, que é a revascularização cirúrgica do miocárdio, que é o que ele estava falando, a cirurgia para prevenir o infarto, né? Então, quer dizer, antes da hemodinâmica, todo mundo tinha que fazer uma abertura do tórax e fazer uma cirurgia, as pontes de safena, as pontes de mamário. Então, Roberto, tem ideia, assim, do percentual do grupo de pacientes de revascularização? Hoje, o que a gente tem, assim, de percentual entre cirurgia aberta e procedimentos endovasculares? Dá para ter uma noção disso? Dá sim, Eduardo. Hoje a gente tem aproximadamente, dos pacientes que têm doença nas artérias do coração, um número que representa 10% desse total de pacientes acabam sendo encaminhados para a cirurgia cardíaca, a cirurgia aberta. A cirurgia cardíaca é uma especialidade muito importante ainda, que tem um espaço muito grande dentro da cardiologia em geral, e que está mais habituada a procedimentos de altíssima complexidade. Então, quando se tem, né, uma árvore coronária, ou seja, os vasos do coração multiplamente, né, ou seja, muitos deles entupidos, a cirurgia cardíaca tem um desempenho muito bom e garante um tempo de sobrevida muito bom a esse paciente. A hemodinâmica, por outro lado,
nos últimos 30 anos, ela vem evoluindo muito, né, a cardiologia intervencionista no sentido de tratar vasos desde baixa complexidade, né, ou seja, uma doença que está ali, mas que a complexidade dela, para o que a gente está acostumado, é considerada baixa, até uma doença de altíssima complexidade, com múltiplos vasos doentes. E por que isso foi avançando? Porque tem pacientes que, claro, estão bem, têm uma condição de ir para uma cirurgia grande, como uma cirurgia cardíaca, e sair bem desse procedimento. Mas tem outros pacientes que são frágeis e que uma anestesia geral, né, um coração, um tempo de parada circulatória que a gente fala, uma máquina chamada de extracorpórea que vai circular o sangue desse paciente, tem pacientes que não aguentam isso. E a hemodinâmica e cardiologia intervencionista veio crescendo justamente nesses pacientes, né? Então, hoje eu acredito que há espaço para todos, mas sem dúvida, cada vez mais a cardiologia intervencionista está fazendo procedimentos de altíssima complexidade, bem desafiadores e com resultado muito satisfatório. Contribuindo bastante para a saúde. Uma fronteira, Gabriele, que está sendo cada vez mais avançada, estendida, é o uso das técnicas endovasculares para tratar o câncer. E a gente já faz isso aqui também em alguns casos. Por exemplo, tumores no fígado, né? Que não possam ser operados e que precisem de algum tratamento, muitas vezes o médico especialista nos pede para a gente ir lá por cateterismo dentro do fígado e jogar um quimioterápico, uma medicação dentro do tumor. Um outro exemplo, uma doença muito comum em mulheres, que é a miomatose uterina, os miomas de útero, né? Sim. A gente tem o padrão ouro de tratamento, que é o ginecologista ir lá e retirar aquele mioma. Às vezes não dá para retirar, porque são muitos ou ele é muito grande. A paciente não quer perder o útero, precisa preservar o útero porque ainda quer gestar, ou porque simplesmente não quer fazer uma cirurgia. A gente pode ir lá por cateterismo e privar aquele tumor de circulação sanguínea para que ele diminua. Pacientes com varizes na pelve, em volta do útero, mulheres que têm dor pélvica crônica e que não descobrem a causa, a gente consegue ir lá e tratar as varizes pélvicas por cateterismo. Então, é só para você, assim, eu poderia ficar à tarde falando de coisas que a gente faz na hemodinâmica aqui, sabe? Em cirurgia vascular, em radiologia intervencionista. É muita coisa, é uma ferramenta, a hemodinâmica é uma ferramenta formidável para a gente desenvolver o trabalho de tratamento das doenças do aparelho circulatório e doenças correlatas, né? Quando a gente fala em tratar tumor, a gente não está falando de uma doença circulatória, mas a gente usa a tecnologia endovascular para ajudar no tratamento desses pacientes. E quem acaba ganhando é sempre o paciente, que é o que precisa de um atendimento qualificado, um atendimento com cuidado e segurança, né, doutores? O doutor falou agora, a gente sabe que são áreas diferentes, mas que se complementam. Eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho mais de como as áreas trabalham juntas na hemodinâmica. Doutor Roberto, primeiro. Hoje, a vascular e a cardiologia intervencionista, elas têm pontos de interseção. Eu vou citar um deles. Um deles é o paciente que tem uma doença chamada estenose aórtica e um aneurisma de aorta abdominal. Então, existe a possibilidade de se corrigir esses dois problemas num procedimento só, junto com a equipe da cardiologia intervencionista, somada à equipe da cirurgia vascular. Então, os profissionais fazem juntos esse procedimento e conseguem, com uma anestesia só, né, teoricamente, um procedimento só, uma vez só que o paciente vem ao hospital, corrigir isso ao mesmo tempo com as duas equipes trabalhando em sinergia. Então, sim, é possível trabalhar junto. Uma equipe multidisciplinar. Exato. Né, doutor? Isso é um diferencial muito grande que a gente tem aqui, que é a proximidade e o contato que a gente tem. E não é só numa situação assim de duas doenças no mesmo paciente. Eu tenho certeza que se eu estiver fazendo um procedimento endovascular, seja qual for, e eu precisar da ajuda de alguém, e o Dr. Roberto estiver dando sopa, eu vou falar, Roberto, entra aqui. Mesmo que o Roberto não esteja habituado com a doença, ele está muito treinado com as técnicas de navegação, entende? Sim. Então isso é muito legal, quer dizer assim, a gente não desperdiçar aquela habilidade que o cara tem. O colega médico está ali do lado, ele sabe como usar os materiais, vem cá, me ajuda nisso, me ajuda a dirigir, entendeu? É o piloto e o copiloto. A gente não faz sozinho esses procedimentos, a gente faz sempre amparado. E quanto melhor amparado a gente estiver, quanto mais qualificados forem as pessoas que estão aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, maior a chance de sucesso. Bom para o paciente, bom para quem está operando, que se sente mais seguro, protegido, né, amparado.
Então, a gente tem muitas áreas de interseção, né? O cirurgião endovascular, ele navega em diferentes especialidades. É que tudo começou com a cardiologia, entende? Legal. Então, assim, durante muito tempo, ficou praticamente só cardiologia. Falava em cateterismo, era um sinônimo de doença das coronárias. Exato. Não era assim? Era assim. Agora não, a gente ainda tem o cacuete de usar o termo cateterismo, que é o termo que as pessoas mais entendem, mas na verdade é uma via de acesso para um montão de tratamentos. Eu acho que isso é realmente a nomenclatura acaba associando a essa especialidade, mas então ela pode ser utilizada em diversas outras também para o uso da saúde. Os doutores explicaram um pouco sobre os pacientes também. Tem uma faixa de idade que geralmente chega a ser atendido mais no centro de hemodinâmica ou desde criança até o idoso, vocês atendem também, doutores? Dentro da cardiologia intervencionista, o leque das idades é extremamente amplo, né? Então, desde recém-nascidos, com defeitos cardíacos, até pacientes super idosos aí, esse procedimento que é a troca da válvula aórtica por cateterismo, chamado de TAV, nós já fizemos em pacientes de 105 anos, né? Então, existe um portfólio bem grande de idades aí, uma vastidão em que a cardiologia intervencionista pode ser aplicada. Quanto a isso, existem profissionais também dedicados à área de congênita. O Hospital São Lucas tem a doutora Giolana, que é fantástica, e tem procedimentos dedicados aos adultos, e aí entra a equipe da qual eu faço parte, que é mais voltada para a intervenção em adultos. Certo. Mas então atende desde o pequenininho até o mais idoso. E dentro dessas possibilidades e desses tratamentos também tem muita inovação, como os doutores já citaram, mas eu gostaria que vocês reforçassem, dentro então da vascular, quais são as tecnologias que são utilizadas no São Lucas Hospital Center para os atendimentos, doutor. Tudo, né? Tudo que tem no mercado hoje, a indústria ela é muito criativa na invenção de novos materiais, isso está em franca evolução. Olha só, até os anos 90, se você tivesse, você não que você é novinha, você não vai ter, mas se o seu pai tivesse um aneurisma na aorta, que é a principal doença que matou o Albert Einstein, tá? A ruptura do aneurisma. A aorta vai crescendo, crescendo, ficando buchuda, grandona, a parede vai ficando fininha até que rompe e é muito difícil sobreviver à ruptura. Até os anos 90 só tinha um jeito, tinha que abrir a barriga ou o tórax e a barriga e substituir aquele vaso. É uma cirurgia grande, os resultados continuam sendo resultados bons em serviços de excelência, mas aí na década de 90 um argentino inventou uma técnica, quem sabe ao invés de abrir a barriga, a gente entra por dentro desse aneurisma e reveste ele por dentro, reforça a aorta para ela não romper. Um argentino, Dr. Parodi. E ele inventou esse negócio e dali para cá isso foi crescendo, a indústria foi gerando materiais cada vez melhores, até que chegou um ponto que 80% dos aneurismas de aorta abdominal passou a ser corrigido dessa forma, sem precisar abrir a barriga, por cateterismo, né? Tem também os stents, as angioplastias, né, que são para desentupir vasos. Tem as partículas para trancar vasos de tumores, do mioma que eu acabei de falar. Tem os líquidos, você imagina que a gente pode injetar super bonder dentro de um vaso sanguíneo? Pois é, a gente tem um produto chamado cianoacrilato, que é exatamente igual ao super bonder, só que é para uso médico. A gente usa essa cola para resolver situações como, por exemplo, uma hemorragia num órgão interno, numa situação de trauma, de acidente, né? O paciente rompeu o baço, está numa situação horrível, não tem condição de fazer uma cirurgia de urgência, você pode, por cateterismo, parar o sangramento, usando todos esses elementos. A gente tem a maioria do que precisa na prateleira aqui no hospital, né? Os fornecedores são muito parceiros nesse sentido, de deixar esses materiais disponíveis. Antigamente você entrava na hemodinâmica, Roberto, só tinha stent de coronária. Tipo assim, se o cara chegou infartado, tem um stent, porque isso já está mais consolidado. Agora não, devagarinho a gente está, sabe? E se chegar um paciente vítima de trauma, com uma ruptura de baço, com uma ruptura de fígado, que não possa... Entendeu? Amplas as possibilidades. Amplas possibilidades. De tratamento. Dentro da cardio também, né, doutor? O doutor poderia explicar um pouco mais sobre essas inovações? Sim, claro. Como eu mencionei há pouco, a cardiologia intervencionista ela vem evoluindo para
cada vez mais procedimentos minimamente invasivos. Então, começou-se, como o doutor Eduardo bem falou, pelas coronárias, artérias do coração. Depois ela progrediu aí na década de 90, início dos anos 2000, para atuação em congênita, né, não só em crianças, mas adultos que têm defeitos que nasceram com eles no coração, chamados defeitos congênitos. Então ela começou a fazer o fechamento de forame oval patente, comunicação interatrial, e aí ela, no final ali dos anos 2000, começou-se a troca da válvula aórtica por cateterismo, procedimento TAV, e aí esse procedimento abriu portas para diversos outros. Então hoje a gente já tem o reparo da válvula mitral, né, que é o clipe mitral, estão sendo desenvolvidos dispositivos, dentro em breve devem estar no mercado, para troca da válvula mitral por cateterismo, que até então era utópico, né, imaginar isso, se trocar a válvula mitral sem que precisasse cortar o coração, né. É possível em pacientes que têm formas de arritmia, como a fibrilação atrial, e que não podem fazer uso, por exemplo, de anticoagulantes, fazer o fechamento, né, de uma parte do coração que se chama apêndice atrial, que é onde se formam a maioria dos coágulos. Então, tudo isso hoje é possível graças à evolução da indústria, né, a evolução também do treinamento médico e a evolução do aparato tecnológico dos hospitais. O Dr. Eduardo mencionou muito bem, hoje o São Lucas está em pé de igualdade com qualquer hospital de ponta do país, nas áreas em que a gente atua. Então, a gente tem materiais de primeira linha, profissionais de primeira linha trabalhando tanto na equipe que está em campo, quanto na equipe que está ali na retaguarda. Então, isso nos dá uma segurança enorme e nos deixa muito alegres de trabalhar aqui. Tratamento de arritmias também, né, doutor Também, Roberto? Exatamente. O cateterismo também serve para isso. Não mencionamos aqui, mas as arritmias hoje são tratadas majoritariamente por cateterismo cardíaco por um time especializado nisso que chama-se eletrofisiologista, né? É um cardiologista especialista em arritmias. E no tratamento endovascular, né, das arritmias. É fantástico, assim, é um mundo de possibilidades. Um avanço muito grande nessas tecnologias. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos doutores. Sejam sempre muito bem-vindos no São Lucas 24 Horas para explicar um pouco mais sobre saúde e informação para o pessoal que está em casa. Sejam bem-vindos sempre, doutores. Obrigado, Gabriele. Muito obrigado pelo convite. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre ronco infantil. Então não saia daí! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. O São
São Lucas 24 horas está de volta e agora nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos pais: o ronco infantil. E para esclarecer todas as dúvidas, eu gostaria de agradecer a participação do otorrinolaringologista pediátrico, Dr. Rodrigo Sakata. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado e obrigado pelo convite. Então, para começar a nossa conversa, o doutor é otorrinolaringologista pediátrico aqui do São Lucas Hospital Center. E o doutor desenvolve um trabalho muito humano com as crianças e um exemplo disso é o uso, então, do lúdico com os jalecos diferentes. E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais sobre esse trabalho com as crianças aqui no hospital. O tratar as crianças, a gente tem que trabalhar um pouquinho com essa parte lúdica que você comentou. É diferente de tratar um adulto. O adulto vai lá procurando problema. A criança não sabe por que ela está lá. E se você chega lá, jaleco branco, gravata, tudo alinhadinho, máscara e tal, isso faz com que a criança se assuste também, né? E quando você vai conversando, vai falando com ela do jeitinho dela, vai descobrindo algumas coisinhas que ela gosta, um brinquedinho, uma naninha, às vezes coisas que deixam um ambiente um pouquinho mais confortável para ela, isso na hora do exame clínico e na hora do nosso diagnóstico, do tratamento, fica muito mais fácil. Então a gente prefere trabalhar de uma forma um pouquinho mais diferente. Às vezes a consulta demora um pouquinho mais, às vezes a gente enrola um pouquinho mais, às vezes a gente não consegue examinar tudo, porque também a criança tem as suas particularidades. Às vezes, então, os pais eles acabam vindo outras vezes, mas sempre tentando deixar a criança o mais confortável, o mais à vontade possível. Se sentindo segura, né, doutor? Isso. Porque, como o doutor disse, ele não entende o que está acontecendo. Então, o melhor é garantir essa segurança e esse conforto para a criança. Isso. Doutor, eu gostaria, então, para entrarmos no assunto de ronco infantil, quais são as principais causas? O que é esse ronco infantil? Então, no meu consultório, eu tenho um bonequinho lá que a gente acaba mostrando. As principais causas do ronco infantil, eles têm 3 lugares, basicamente. A parte da frente do nariz, a parte de trás do nariz e a garganta, né? Então, a parte da frente do nariz é geralmente o que a gente consegue tratar mais de forma clínica, principalmente na criança, que são as rinites, as infecções nasosinusais, né, que o pessoal conhece às vezes por sinusite, então aquelas infecçõezinhas da parte da frente, dos seiozinhos da face, uns resfriadinhos, então aquela mudança de temperatura às vezes que congestiona essa parte da frente. A parte de trás é aquela coisa que a gurizada conhece bem como carne esponjosa, que é a adenoide, que é um tecidinho linfóide que fica lá atrás do nariz. E esse tecidinho, ele existe em todas as crianças, mas em algumas vai ocasionar o ronco. E a parte da garganta é a amígdala. Às vezes uma amígdala um pouquinho maior do que o normal pode fazer com que a criança, quando ela deite, e dependendo da posição que ela deite, faça o ronco. O doutor falou agora sobre crianças no modo geral, mas o ronco ele pode acontecer desde o bebezinho até qual idade? Em que momento? Até o idoso. Só que é claro, conforme a idade vai passando, as causas desse ronco vão sendo diferentes. E, às vezes, dependendo do que a gente acha em exames físicos, outros exames que a gente acaba pedindo, dependendo do que a gente vê nessas avaliações, o tratamento também muda. Então, na parte da criança, a gente tem muito tratamento clínico, a gente tem muito tratamento cirúrgico. Na parte do paciente mais jovem, assim, a gente continua tendo algumas cirurgias que podem melhorar isso. E no paciente mais idoso, a utilização de alguns equipamentos visando tanto o ronco quanto a apneia, a gente começa a ter um pouquinho mais de... Me ajuda aqui. São tratamentos diferentes para as idades, né, doutor? Isso mesmo. Doutor, quais são os sinais que os pais podem observar, então, além do barulhinho, do ruído do ronco nas crianças? Então, assim, algumas coisas que podem acontecer na criança que ronca, e aquela criança que ronca toda noite, ela pode perder um pouquinho de urina durante a noite. Isso a gente chama de enurese noturna, é um sinalzinho que a gente precisa ficar bem atento. Ou aquela criança assim, ele desfraldou, mas voltou a fazer xixi na cama. Pode ter algum motivo do sono. A parte da criança ter muitos despertares, aquela criança que acorda 3, 4, 5, 6, 10 vezes à noite, sem nenhum motivo, então não precisa fazer xixi, né, não foi mamar. Então, alguma causa existe para que a criança comece a despertar.
Uma outra coisa que a gente pode observar durante o dia é a agitação motora. Então, diferente do adulto, aquele adulto que não dorme bem, geralmente é um adulto que durante o dia ele tem uma sonolência diurna que a gente fala. É aquele cara que encosta num lugarzinho e dorme, né? Então ele encosta e dorme. Então é um cara sempre muito cansado. A criança não. A criança geralmente é uma criança bem agitada. É aquela criança que às vezes na escola os professores falam assim, ó, ele não consegue ficar parado. Toda hora tá conversando, toda hora tá assim, toda hora tá assado. Claro, tem outras causas, mas uma delas pode ser a parte do sono ruim. Por quê? Porque a criança, ela quer brincar. A criança quer brincar. Então, quando ela senta na mesinha dela, tá fazendo a liçãozinha que a prof pediu, e ela começa a ter um pouquinho de sono, ela agita. Então, algumas coisas que a gente pode observar. Outra coisa também que a gente observa bastante é aquela criança com a respiração pela boca. Né? Também é um dos sinais que a gente pode ver naquela criança roncadora. Certo. E doutor, quais são as complicações a longo prazo de não se tratar corretamente, então, esse ronco infantil? Então, esse ronco infantil, ele acaba influenciando tanto no desenvolvimento, no crescimento da criança, né, quanto no desenvolvimento, principalmente da região crânio-facial. Então, aquela criança que ronca, geralmente é aquela criança que respira mais um pouquinho pela boca, né? E respirando mais pela boca, ela vai fazendo o palato dela ficando um pouquinho mais alto, o queixinho dela indo um pouquinho mais para trás, então a mordida dela vai mudando. Então, a gente acaba tendo alguns probleminhas no desenvolvimento crânio-facial e também no desenvolvimento da criança como um todo, porque o sono é muito importante. Certo. Doutor, qual seria a idade ideal, então, para fazer um primeiro acompanhamento, assim que os pais perceberam os sintomas? Olha, eu recebo pacientes que roncam desde os 15 a 20 dias. Agora é claro, são causas diferentes, tratamentos diferentes. Mas notou que a criança começou com uma respiraçãozinha mais ruidosa, viu que a criança está mais agitadinha no sono, é o momento de procurar. Não tem muita idade, assim. A dúvida dos pais é o início da nossa jornada, sim. Doutor, a alimentação, o estilo de vida, ele pode influenciar também nessa qualidade do sono e no ronco? Pode, porque a gente sabe que tem muitos alimentos que acabam tendo sintomas inflamatórios. E esses sintomas inflamatórios como um todo, eles realmente prejudicam a mucosa nasosinusal, sendo uma das causas de ronco. Tanto que no consultório tem vezes que a gente até divide pacientes com nutrólogos de criança, às vezes com alergistas, trabalhando nessa parte, a gente tem um resultado bem legal. Doutor, poderia dar exemplo de alguns alimentos que são... O glúten, a lactose, é claro que sempre passando por um profissional especializado, nessa área. Certo. Né? E no caso da criança é muito mais delicado, porque... eles têm um paladar diferenciado também, Isso. Então o tratamento tem que ser acompanhado com mais cuidado, né, doutor? Sempre. Porque às vezes o paciente nem é alérgico, e aí a gente tira a alimentação dele e ele começa a ter alguns sintomas que vão prejudicar ele lá para frente. O doutor falou anteriormente sobre a apneia do sono e também sobre o ronco. Quais são as diferenças entre um e outro nas crianças? Na verdade, é tudo em conjunto, né? O ronco é uma vibração do ar passando pela via aérea. E a apneia é uma parada da respiração. Geralmente o ronco, ele é um sinal que a gente tem que começar a pensar em apneia, né? Então eles existem conjuntamente na maioria das vezes. E a apneia, assim, é aquela criança que ela ronca e depois ela fica um tempinho parada, para de respirar e depois volta a roncar de novo, né? Essa apneia a gente tem uns numerozinhos mágicos lá, que quando a gente vai fazer exame, a gente avalia, mas se o pai perceber que a criança durante o sono tem começado a parar de respirar, fazendo umas pausas respiratórias, é um sinal bem importante de vir procurar a gente. Certo. Doutor, algumas crianças já dormem em quartos separados dos pais. Como que os pais podem fazer essa identificação desse ronco nessa parte de divisão dos quartos também? Quando tem irmãozinho, bota o irmãozinho junto, que geralmente ele reclama. Ajuda. Mas é legal, às vezes, a cada 2, 3 meses, os pais dormirem com as crianças. Às vezes, bota um colchãozinho no chão, na caminha dela, no quartinho dela, para a gente chegar
a mais normalidade do soninho dela. Por quê? Porque daí os pais conseguem observar. Porque que nem você falou, se o pai está no quarto deles e a criancinha está lá no outro, a gente não consegue escutar e a gente não consegue ver isso. Tanto que no começo do ano, depois das férias de julho e depois das férias de dezembro, janeiro, é uma época bem legal que os pais acabam vindo em grande número por causa disso. Porque daí tiraram férias, foram viajar, dormiram no mesmo quarto e falaram assim, meu filho parece um tratorzinho, sabe? E acaba assustando, né? Porque a gente ouve muito falar do ronco em adulto, mas o ronco em criança é algo diferente de ser visto, né, doutor? Isso. E assusta, né? Assusta os pais. Assusta. Já surge uma preocupação se tem algo a mais. Doutor, eu gostaria que o doutor explicasse quais são os exames e as avaliações que são feitas no consultório para, então, identificar esses distúrbios de sono, distúrbios respiratórios. Então, na verdade, é tudo um exame mais físico que a gente fala. Então, a inspeção oral, para a gente ver o que tem naquela cavidade, tamanho de amígdala, um palato mais alto, mais baixo. Então, são algumas coisas que a gente consegue ver na cavidade oral. A cavidade nasosinusal, que a gente consegue tanto olhar de forma direta, quanto o padrão ouro, que é para ver a carninha esponjosa lá, que seria a nasofibroscopia, que é um exame que a gente faz em consultório, que é uma câmerazinha bem fininha que a gente vai até lá atrás e a gente consegue ver toda essa cavidade da criança. Mas, basicamente, é o exame físico mesmo. Certo. E no caso dos tratamentos? O doutor comentou sobre a cirurgia, mas ela é indicada a todos os casos? Ou quais são os outros tratamentos que também são utilizados? Então, voltando lá no começo, então a gente tem 3 causas principais, assim, de ronco em criança. Da parte da frente, a gente consegue trabalhar muito de forma clínica. Então, tratando aquela rinite, orientando alguns cuidados, alguns né? cuidados Isso. ambientais, né? Aquela criança que está resfriadinha ou que está com uma infecção, fazer o tratamento adequado. Às vezes, aquela criança que está tendo muita repetição, às vezes, semana sim, semana não, está no consultório por causa dos resfriadinhos, às vezes afastar ela, às vezes um pouquinho do contato social, para ver se ela dá uma melhorada. Então, nessa parte da frente, a gente tem bastante coisa para fazer de forma clínica antes da gente pensar em outra coisa. E na parte de trás do narizinho, que seria adenoide, dependendo do tamanho da adenoide, ou às vezes de alguns outros sintomas, a gente procura tirar ela, né? A adenoide é uma coisa que está ali para nos proteger, mas quando ela começa a atrapalhar na parte do soninho da criança ou na parte respiratória, acaba levando muito problema para um tratamento futura, né? mais tranquilo, assim, que a gente consegue fazer de uma forma, que é uma cirurgia relativamente simples, né, de baixo risco, que a gente fala, e que vai trazer uma qualidade de vida da criança absurda, assim. E da parte da amígdala, aquele negócio, viu? Tem alguns sintomas que diferenciam, mas você viu que aquela amígdala é muito grande, e aquela criança que não está dormindo direito, né, também é uma situação em que a gente pensa em tirar. É claro que tudo tem idade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a adenoide a gente tirou, ela volta a crescer? Volta, tá? Ela cresce até os 14 anos, ela pode voltar a atrapalhar? Difícil, mas pode voltar. Mas ela vai estar ali para proteger, porque a adenoide é a primeira proteção do nariz. Da garganta, não. Você tirou a amígdala, ela não cresce mais. Então, aquela primeira proteção, a gente não vai ter mais. É um grande problema? Depende, tá? Se estiver atrapalhando, né, risco-benefício. Certo. E tem uma idade, doutor, que é mais recomendado para fazer essas cirurgias? A gente gosta de fazer de criança grande, né? Uns 7, 8 anos. Quando a gente vai olhar em livro, a gente coloca entre 7 e 8 anos. Né? Mais ou menos é aquela idadezinha de livro, né? Só que a gente sabe que os livros quando chegam para nós, já estão um pouquinho mais velhos. Hoje a gente vê em consultório uma média de idade do meu consultório, né? Às vezes dos outros otorrinos pode ser mais ou menos assim também. E uma média de idade de quando eu fazia residência lá em Curitiba, de 2 a 3 anos, assim, 2 a 4. Assim, 2 mais aquela adenoidezinha, tal, e a partir dos 3, assim, às vezes a adenoide e a amígdala, sabe? Mas tem mais ou menos essa faixa etária, de média. Certo. E doutor, qual é o preparo que essa criança precisa ter para chegar e fazer a cirurgia, então? O doutor faz as cirurgias aqui no São Lucas Hospital Center, e tem um certo preparo para fazer essa cirurgia? Tem, porque
a parte lúdica, ela é no consultório, mas ela tem que ser no centro cirúrgico. E graças a Deus aqui a gurizada é sensacional, né? Eles entram na brincadeira com a gente e a gente consegue levar a criança no embalo, assim. Mas o preparo da criança começa no consultório, né? Então a gente começa a tratar, a gente começa a conversar, né? É claro que os pais, a gente conversa às vezes um pouquinho mais com os pais com relação a isso, mas quando a criança chega lá no nosso consultório e a gente vai para um procedimento cirúrgico, a gente vai explicar passo a passo do que vai acontecer com ela. Por quê? Porque senão você ganha uma inimizade ali por um bom tempo. Porque às vezes assim, a criança vai chegar aqui, aí vai me ver, às vezes ela vai sorrir, às vezes ela vai chorar, e ela vai falar assim, putz, tava tudo bem, tava com a minha mãe, tava com meu pai, aí esse japonês me levou lá para trás e me sacaneou, tô voltando com dor. Ela pensa isso. Então a gente explica certinho, da forma dela, de forma lúdica. Cada criança, de 2 a 3 anos é um jeito de falar, de 4 a 5 anos é outro jeito de falar, e assim vai indo. Mas você falar do jeitinho que ela entenda. Ela saber que, vamos tirar a adenoide e a amígdala dela. Então, você vai chegar lá, vai fazer um cheirinho. Eu falo um cheirinho, mas depois eu falo para os pais que é anestesia geral, tá? Senão os anestesistas ficam bravos. Faz um cheirinho, vai soprar um balão, aí você vai soprar um balão, esse balão vai explodir, aí depois aí você vai dormir e a mamãe vai chegar lá. Enquanto você estiver dormindo, aí conversa com ela. Vai tirar as bolinhas. Uma bolinha aqui, uma bolinha colar. Explica a cirurgia para a criança. O que é tirar a bolinha? Tirar a bolinha lá da adenoidezinha, a gente vai pegar uma raspinha, vamos puxar a pinguelinha e vai raspar lá essa carninha esponjosa. No consultório a gente tem os negocinhos. E da amígdala, eu sempre falo assim, você já comeu um ovo cozido? Então, o ovo cozido é que nem a amígdala, é isso que a gente vai fazer. Pede para a mamãe cozinhar. Então vai ter a casca do ovo e o ovo. Entre a casca e o ovo vai ter uma pelezinha. Você acha aquela pelezinha e faz isso daqui. É assim que a gente vai fazer. E é claro, explicar para ele que depois vai sentir às vezes um pouquinho de desconforto, né? Que vai sim ter alguma coisa, porque a criança um pouquinho maior ela não quer ter acesso, né? Eu sempre falo assim, vai ter uma minhoquinha. E aqui as agulhas elas não tem agulha, né? Então fica uma minhoquinha. Quando tira a minhoquinha, a criança fala assim, não, você falou a verdade. E no final a gente dá as bolinhas para eles, né? Então eles vão com as bolinhas para casa e tá tudo certo. Sempre muito preparado para que a criança ganhe essa confiança e tenha confiança no trabalho e que tenha uma recuperação melhor, né, doutor? Isso. Como que é essa recuperação desse tipo de procedimento? Varia muito de criança para criança. No meu consultório a gente trabalha muito com gêmeos. É bem legal isso. E sempre assim, no pós-operatório, quando a gente vai dar alta, o mesmo procedimento, a mesma técnica, o mesmo material, a mesma equipe, tudo igualzinho, tem sempre um que tá às vezes com a mãe ali, mais amuadinho, mais choroso, e tem outro que o pai tá correndo atrás destruindo o hospital, né? Que as gurias estão ligando assim, vem dar alta porque tá tenso aqui. E o pós-operatório também é assim, tem aquelas crianças que têm um limiar de dor um pouquinho mais baixo e tem outras crianças que têm um limiar um pouquinho mais alto. Isso vai fazer com que seja um pós-operatório às vezes um pouquinho mais chatinho, mais doloroso, né? A criança um pouquinho mais amuada. Isso traz sim uma preocupação para os pais. Da outra parte, onde a criança não sente muita dor, também traz preocupação para os pais. Porque, diferente de um adulto, que você pode falar para ele assim, vai lá e descansa pelo menos uma semana, a criança que está sem dor nenhuma, ela brinca o tempo inteiro. E aí os pais eles ficam cientes que ela precisa descansar, que ela não pode ficar fazendo muita correria, porque podem acontecer algumas complicações. Então, tanto a criança mais amuadinha quanto a criança mais ativa, ela traz uma preocupação para os pais. Mas isso a gente consegue resolver bem, conversando com eles, e claro, o telefone está sempre com eles. Sim, então, de manhã e de tarde, se precisar me ligar, eles me ligam, de noite e de madrugada também não tem problema, e a gente vai conduzindo essas primeiras 2 semanas, que geralmente são as 2 semanas um pouquinho mais críticas, sempre junto da melhor forma e com acompanhamento, sempre de olho no que está acontecendo com essa criança, né, doutor? E no caso dos pais, existem medidas preventivas que os pais podem tomar desde bebezinho para o cuidado e qualidade do ronco e do sono do bebê? Sempre tratar as causas. Então, a criança que está respirando mal, ela tem uma causa. Se a gente for procurar essa causa, a gente vai conseguir tratar. Tratando isso, a gente consegue, em uma grande parte das vezes, fazer com que essa criança melhore. Né? Tem uma qualidade de vida. Isso, uma qualidade de vida muito melhor.
qualidade respiratória, qualidade de crescimento, desenvolvimento, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é a criança, durante o sono, ela desenvolve, né? Então, assim, é muito importante que a criança durma bem, porque é uma criança que não dorme bem, ela não desenvolve de forma correta. Pode chegar até lá aonde a genética dela vai... Isso, é esperado. Mas ela pode, às vezes, patinar um pouco a mais por causa dessa parte respiratória, por causa desse sono ruim, né? Um exemplo que eu dou sempre em consultório é assim, eu não sei se tua avó, tua nona, tal, falava assim, ó, vai dormir senão não cresce. Sim. É verdade, né? Se você não dorme, você não libera o hormônio do crescimento e você não vai crescer, né? É claro que tem a parte de genética, né? Também. Né? Tem essa parte. Eu dormi muito bem, mas o desenvolvimento da criança depende muito do soninho dela. Certo, e criança também pede uma certa rotina, um certo cuidado, né, doutor? Uhum. Doutor, eu gostaria então de agradecer a sua participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa para falar sobre saúde. Me convidem sempre. Muito obrigado pelo convite, de novo. E o São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas na próxima edição você vai conhecer a UTI pediátrica do São Lucas Hospital Center e o trabalho desenvolvido pelos médicos e profissionais com as crianças. Não deixe de acompanhar as redes sociais do hospital, que é o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!